Povo de Deus, paz seja convosco, que Deus abençoe grandemente você em nome de Jesus que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Wesley, estamos encerrando nesse sábado, uma semana, tivemos uma sequência de vídeos, em minhas redes sociais, falando da importância da palavra de Deus em nossas vidas. E eu quero compartilhar nesse último dia de vídeo, eu quero compartilhar um texto que encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Graças a Deus. Quem está falando isso, para mim, foi o maior líder do cristianismo de todos os tempos após Cristo, o maior plantador de igreja, um homem que morreu velho em Roma, glorificando o nome do Senhor, mas deixou um legado muito importante. Escreveu boa parte do Novo Testamento e louvado seja Deus por a gente ter essa palavra entre nós hoje. Estou falando do apóstolo Paulo, este grande homem de Deus. Mas nem sempre foi assim. O apóstolo Paulo era um fariseu, um homem extremamente religioso, e por ignorância, por não entender a palavra de Deus, por não compreender as escrituras espiritualmente, o apóstolo Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Ele vai estudar aos pés de Gamaliel, um rabino sábio que existia em Jerusalém, mas depois que Jesus ele sobe aos céus, o apóstolo Paulo ele pega cartas com o Sinédrio, ele começa uma perseguição terrível contra a igreja, matando, prendendo, perseguindo infalivelmente a igreja. Até um dia que o Senhor Jesus, no caminho de Damasco, se apresenta para o apóstolo Paulo, e daquele dia em diante o apóstolo Paulo ele vai se converter ao Senhor. Porém, quando Deus aparece para o apóstolo Paulo, ali em Atos 9, a gente vê que depois o apóstolo Paulo ele vai ter um seminário com Deus. Antes dele fazer qualquer obra, o apóstolo Paulo vai para a Arábia, assim como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 16. E o apóstolo Paulo vai ter um seminário com Deus, ele vai estudar com o próprio Deus, com o próprio Jesus, durante 3 anos. E aí sim, Paulo volta preparado para a boa obra. Irmão Wesley, por que você está contando a história do apóstolo Paulo? Quando o apóstolo Paulo escreve aqui em Gálatas que ele recebeu o evangelho de Cristo, Paulo está dizendo em outras palavras assim: no dia que eu conheci a palavra verdadeira do Senhor, no dia que eu tive o verdadeiro entendimento do que é a Bíblia, eu passei a ser um servo de Deus e deixar de ser um religioso. Meus irmãos, mais uma vez eu bato nessa tecla. Quantas pessoas, talvez você que está me ouvindo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 20 ou até nasceu numa determinada igreja, numa determinada religião, mas ainda não conhece Deus na sua essência. Porque você tem uma Bíblia, você tem a palavra de Deus na sua casa, mas você não pratica a leitura, você não busca o conhecimento de Deus e fica aprisionado no conhecimento religioso, numa disciplina, uma doutrina humana. E não é isso que Deus quer para nós. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro no versículo 11, quando ele diz: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Ele quebra toda aquela disciplina que ele aprendeu a vida toda. Meus irmãos, eu quero falar muito da importância da palavra de Deus para a sua vida, mas eu quero que vocês valorizem mais a palavra de Deus. Eu quero que vocês peguem esse vídeo e coloquem do lado esquerdo do peito, comecem a fazer a leitura da palavra de Deus, comece a frequentar os estudos bíblicos da sua igreja, porque muito em breve Jesus está voltando, e Jesus tem compromisso com a sua palavra, e não com religiões. Eu quero colocar um vídeo que ocorreu lá na China, a palavra de Deus chegando lá para os irmãos, num determinado lugar. A gente sabe que a China é um local proibido, um país comunista, onde a Bíblia é proibida. Eu quero que vocês assistam esse vídeo rapidinho, por favor, aí, em nome de Jesus.
神啊！是改变是我们太需要了。当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力上回来了。之所以有了这个时候最需要的。Emocionante, né, meus irmãos? Emocionante. Temos que ser gratos a Deus por a gente ter essa preciosidade em nossa vida, em nossa casa. Valorize a palavra de Deus. Observe como que Jesus tem sido tão bom conosco. Eu louvo o nome do Senhor. Faça leituras diárias da palavra de Deus, eu te aconselho. Meus irmãos, eu quero deixar um convite, você que está me assistindo, todos os sábados, às 18h30, ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, bairro Pires, aqui em Congonhas, Minas, nós temos o estudo da Palavra de Deus. Nós estudamos somente a Palavra de Deus. Se você não tem, estudo bíblico na sua igreja, independente da sua religião, do seu credo, vai ali na Igreja do bairro Pires aprender a Palavra de Deus com a gente. Eu te aconselho em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus e orar pela sua vida para que o Senhor venha nos abençoar, venha te abençoar, a você ter sede de estudar as Escrituras. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por este momento, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, por ter a Bíblia em nossas casas, em nossos lares. Pai, abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo para que ela tenha sede da palavra de Deus. Sabemos que a tua volta está próxima e sabemos que o Senhor tem compromisso somente com a tua palavra. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lembre-se, meus irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus abençoe.